Bom, tava eu aqui hoje de manhã gravando a minha série de vídeos sobre o Svelte e eu passei a manhã toda trabalhando na parte de testes para os componentes e encerrei. Foram 4 ou 5 vídeos, se eu não me engano. Tava lá com a cabeça tranquila que tinha testado tudo e de repente eu me dei conta que faltou uma parte importante a ser testada e que me ocorreu que isso poderia ser um vídeo isolado para o meu canal no YouTube, né? Manter a chama acesa, né? Como se diz muito sobre relacionamentos. Então, vamos lá. Sobre o que é. Veja, aqui na aplicação eu tenho uma pasta chamada API. Ali eu estou exportando uma instância do Axios, só para eu poder colocar a base URL, que está apontando para a URL do serviço que eu estou utilizando, tá? Também exporto a minha API Key, mas o que eu quero testar está aqui, tá? Eu tenho a minha API interna, que dos meus componentes eu eu executo esse fetch movies. Aí o fetch movies ele faz duas coisas. Primeiro, ele recebe um termo de busca, aí ele faz uma chamada get, utilizando aquele objeto que eu exportei no outro arquivo. Aí eu concateno com a API Key, mais o termo passado, então essa é uma parte, e aí quando o resultado é recebido, eu utilizo a store do Svelte para poder setar o meu state. Então eu passo ali, eu espalho o meu initial state, que tem um array vazio de movies e um boolean dizendo que se foi ou não buscado, tá legal? E é isso, tá? E no reset movies eu tô voltando o state da store para o seu estado inicial e mais nada. Então isso aqui não está testado, eu gostaria de testar e aí é o que nós vamos fazer juntos agora. Beleza, então primeira coisa, criar um novo arquivo e já rodar esse cara aqui. Eu costumo copiar o caminho relativo do arquivo, porque se eu rodar todos os testes aqui, se eu simplesmente rodar yarn test, ele vai rodar todos os testes, tá? Mas eu tenho interesse de rodar só o desse arquivo, então rodando esse aqui, ele vai rodar só aquele cara, tá bom? E ele vai me dizer, lógico, que minha suite de testes precisa ter pelo menos um teste. Então comecemos. Describe movie API. Ok. Então aqui dentro eu quero ter um outro describe para poder organizar bem os testes. Então esse vai ser fetch movies e o outro é reset movies. Bom, quando eu estou fazendo o meu trabalho, principalmente quando eu estou testando, eu costumo começar pelo mais fácil. E o mais fácil nesse caso é o reset movies. Então, é o que eu vou começar agora. Então, reset movies será executado. Então, expect. Eu estou trabalhando com a store ali, né? Vamos trazer esse cara aqui. Movie API. Isso mesmo, eu estou trabalhando com a store. Então, quando ele for executado, eu quero testar se isso aqui aconteceu. Primeiro, se ele foi chamado. Segundo, com o que ele foi chamado. Então, voltando aqui, store.set to have been called times, se ele foi chamado uma vez, e eu vou deixar por aí, tá? Vamos ver esse teste se ele passa ou não. Bom, ele chegou até ali, mas teve um problema. Tá aqui, ó. Matcher error. Received value must be a mock or spy function. Então, o que isso quer dizer? Que ele chegou até essa função aqui, o jest, que é o test runner, mas ele não reconheceu nada que estava ali. Vamos entender o que nós temos ali na store. Olha só, aqui embaixo no console log,
É um objeto com 3 propriedades, set, update, subscribe, e é uma função. Só que o Jest ele não tem nada de informação sobre isso. Então aqui é que entra o conceito de mocks. Apesar de eu importar a store, eu quero mocká-la. Então Jest mock. E aí eu vou passar o mesmo import aqui. E a partir desse ponto, quando eu importar a store, ele vai trazer o mesmo objeto com as 3 propriedades, porém, o que vai ter ali dentro é algo que o Jest conhece, tá vendo? Is mock function true, tá? E aí ele tem como fazer assertions ali. Então eu posso tirar agora o meu console.log dali, salvei, ainda está falhando. Deixa eu ver por quê. Lógico, eu coloquei o meu teste dentro do describe, mas eu não criei um teste. Então, it should call store set e só isso já tá bom. Beleza, então tá passando. Para garantir que não é um falso positivo, eu sempre nego a condição para ver se ele falha. Então, tendo negado a condição, tá? Ele falhou, isso me garante que eu não tenho aqui, eu não estou olhando para um falso positivo. O que é um falso positivo? É um teste que vai passar independente do que você fizer ali. Então, eu não tenho interesse nisso. Eu tenho interesse em testar uma coisa real. Beleza, vamos fazer um outro aqui. O que mais que ele tem que fazer? It should call store set with initial state. Muito bem, então vamos de novo lá. Reset movies, expect store set to have been called with. Muito bem, ter sido chamado com. Então, ele vai chamar com o que? Initial state. Beleza, tá passando. De novo, vou negar a condição, só para ter certeza que não é um falso positivo, não é. E aí eu quero entender o que aconteceu aqui. Primeiro, tudo começa aqui, onde eu estou executando o reset movies. Quando eu executar isso daqui, ele vem para cá e executa este método. Este método, por sua vez, vai dentro do objeto store, executar o método set. Mas, como eu estou dentro do ambiente de testes, esse set aqui não vai ser o set provido pelo Svelte. Ele vai ser o set provido pelo mock. Tá? Ele vai ser uma mock function. Então, beleza. Aí o Jest ele tem condição de ver o que foi passado para ele. Nesse caso, quem está passando? O meu método que está testando. Por exemplo, se eu passar aqui VWL igual a... Eu ia colocar false. Melhor não passar false para mim, né? Então, olha só. Quem está passando é esse cara aqui, tá? Lá no teste eu estou só fazendo assertion. Então, ele estava esperando isso aqui, mas ele recebeu esse cara aqui. Então, beleza. Tendo dito isso, voltemos lá, vamos ver os testes passando. Beleza. Eu já posso fazer uma pequena limpeza aqui. Veja, eu estou chamando o reset movies 2 vezes, então eu estou duplicando uma chamada que é idêntica. Eu vou utilizar um recurso do Jest chamado before each, e aí ali dentro eu vou chamar o reset movies. E aí eu não preciso chamar dentro de cada um dos métodos, porque aí o próprio Jest já se encarrega de fazer isso para mim. Então isso é uma mão na roda. Beleza. Esse método então está testado. Vamos tratar agora do fetch movies. Então, primeira coisa, it should call http get. Muito bem, só isso. Então, fetch movies, eu vou passar um termo star, por exemplo, esperando receber Star Wars, e aí expect http.get to have been called. Deixa eu ver aqui. Uma vez. Mesma coisa. HTTP is not defined. Não é a mesma coisa não. Então vamos importar aqui o HTTP. Vou passar aqui para baixo. Pronto. Então HTTP foi defined, mas ele não é uma mock function, tá? O HTTP get. Então a mesma coisa. Just mock
HTTP. Pronto, agora o que eu tenho no meu HTTP, que é esse aqui, será mocado. Beleza? Tá lá. Tá passando. Vamos conferir se não é um falso positivo. Beleza, tranquilo. Tá passando, mas aí agora eu tenho um erro, um warning, vamos dizer ali em cima, que tá meio feio. Vamos entender o que? Aqui, ó. Unhandled Promise Rejection Warning. Cannot destructure property data of undefined or new. Então, aonde que eu estou desestruturando o data? Aqui, ó, na minha API. Então, rodar de novo. Na minha API, Movie API, eu estou desestruturando aqui. O que acontece? Quando eu moquei este método aqui e eu estou executando, ele deveria me retornar um objeto com esse shape aqui, data, results, e pelo menos um array vazio. Mas nesse momento, o Jest não sabe que ele precisa fazer isso, ele só está mocando. Ele não está retornando nada. Então, eu preciso fazer alguma coisa, que é mocar a implementação. Então, eu vou fazer aonde? Eu vou utilizar de novo o before each. Before each. Aí aqui dentro eu direi http.get mock implementation, é um método. Vou passar uma arrow function e ali eu vou retornar uma promise resolve, porque isso aqui espera que se retorne uma promise. Aí eu vou passar o shape que normalmente a minha API retornaria. Então, data, results e um array vazio. Com isso, eu espero me livrar. Deixa eu ver, tem alguma coisa. Promise resolve. Ok. Tudo bem. Eu tenho um outro erro ali, porque o número esperado de chamadas era 1, tá? 1, mas ele foi chamado 2 vezes. Deixa eu entender aqui algo que eu estou desconfiado. Eu vou utilizar o FIT ao invés de it. Isso vai fazer com que só este teste seja rodado. Ele vai ignorar todos os demais. E agora ele está passando. Se eu rodar junto com os outros, ele está chamando mais de uma vez. Isso pelo seguinte, quando eu faço mock, toda vez que o método é chamado, existe um contador que vai contando quantas vezes esse método foi chamado. Só que isso ele não reseta depois que cada teste é rodado. Ele não reseta automaticamente, tá? Então eu preciso eu mesmo cuidar de resetar esse cara. Então eu vou fazer isso para todos os caras. Então, after each, eu vou dizer just reset all mocks. E aí o teste vai passar, tá? Perceba que eu coloquei esse after each dentro desse describe aqui, e aí after each vai ser válido para todos os testes aqui dentro, tá legal? Quando eu coloquei esse before each dentro deste describe, ele vai rodar isso daqui só para os testes contidos neste describe. A mesma coisa para esse daqui, tá? O before each, ele vai rodar antes de cada um destes, mas não desse daqui, tá? Porque esse daqui está fora desse describe. E isso ajuda você a manter os seus testes organizados. Vamos seguir aqui. Que mais que eu quero? It should call HTTP GET with proper URL. Então, mesma coisa, eu vou mudar esse fetch movies aqui para dentro do before each, assim eu não preciso fazer dentro de cada teste, e expect HTTP GET to have been called with, e aí eu vou passar só um vazio para ver o teste falhando. Aí vamos entender o que ele espera da gente. Beleza, estava esperando vazio, mas eu recebi isso daqui. Então, como eu sei que isso aqui é válido,
eu vou passar aqui dentro e o teste vai passar. Beleza. Podemos seguir. O que mais que eu quero testar aqui? It should set received values into the store. Beleza. Então, aqui é o seguinte. Eu estou forçando um array vazio, mas eu gostaria de retornar alguns dados, tá? E eu tenho aqui o movies.json dentro da mocks. É movie.json. Beleza. Eu estou mocando o resultado da API, tá? Aqui eu tenho results e eu tenho três objetos com os dados dos movies. Então tá aqui, ó, em src mocks movies.json. Então eu vou utilizar este mock. Import, eu vou chamar de data from mocks movie.json. E aqui eu vou simplesmente passar o data. Beleza, continua passando. Aí eu espero que store.set to have been called uma vez só. Já vou colocar os dois aqui mesmo. Chamado uma vez. Expect store set to have been called with. Aí, initial state was searched igual a true e movies. Eu vou passar um array vazio só para a gente ver o teste falhando, tá? Então, ele esperava isso daqui, mas ele recebeu um array com 3 objetos. Então, aqui eu vou passar data.results, sendo que data é o meu mock e o results eu sei que é a lista de movies que está ali dentro. Beleza. Então, uma vez que eu tenho como verificar os resultados, eu vou criar um quarto teste aqui. It should return a list of 3 movie objects. Beleza. E aqui eu sei que eu vou utilizar async await. Então, async const data results vai ser igual await. Ok. Então, o HTTP GET que foi modificado apenas para esta suíte de testes de Fat Movies, eu sei o que ele está me retornando. Então é seguro eu chamá-lo assim, tá? E aí, expect results.length. Não, só results. É um array to have length 3. Eu vou colocar 2 para ver falhando. Então, esperado 2, recebido 3. Beleza. Modificar para 3. Ok. Será que tem alguma outra propriedade que eu queira aqui? Deixa-me ver. Results. Deixa-me olhar o meu mock. Mocks. Movie. Sim. Eu posso verificar se estes caras aqui existem. Então, eu vou pegar Total Results, por exemplo. Total Results. Expect Total Results not to be undefined. Beleza. Se eu tirar o not, ou eu posso simplesmente to be defined. Beleza. Todos eles passando, e aí agora eu estou confiante que a minha API está bem testada. Vamos ver se está mesmo? Eu vou rodar aqui com coverage. Ele vai me dar um relatório do tamanho da cobertura. E aí eu posso ver que API, tá vendo aqui, ó, 100% coberto
por testes. Se eu só comentar isso daqui e rodar de novo, você vai ver que inicialmente para toda a pasta API tem 62,5%, HTTP está com 100%, porque ele não tem o que testar, não tem nenhum comportamento, Move API só com 50%. E aí, quando eu trouxer os testes de volta, então eu tenho 100% testado aqui. Beleza? Então, espero que isso tenha trazido alguma luz aí sobre como mocar bibliotecas. Eu poderia mocar um módulo do Node.js, eu poderia mocar uma parte de um framework, como é o caso da Store, do Svelte, ou até mesmo um módulo que eu mesmo desenvolvi, como foi o caso da Move API. Então, o recurso de mocking do Jest, ele é bem poderoso. Eu sugiro que você dê uma estudada na documentação. Ali está tudo muito fácil de compreender, de digerir e aplicar nos seus testes. E não esqueça, se não estiver testado, não está pronto, ok? Um forte abraço, eu sou o Fábio Vedovelli.